Oi, boa tarde. Então, estamos aqui para mais uma live. Para mais uma live. Estou esperando o Valdemar entrar. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, a gente criando esse movimento todo pela vida, né? E lembrar que todos são voluntários, todos estão doando seu tempo, seu conhecimento. Estamos aqui. Oi, Valdemar, vou te chamar agora. Então, Oi, oi, meu querido. Antes de tudo, parabéns, feliz aniversário parabéns para nós. para nós. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Então, você não viu a outra live que a gente fez? Eu queria te falar o seguinte: Hum, eu te apresentei e disse que você esteve presente na minha mudança, na minha vinda para o Tocantins, em 91, 92. olha, E porque, né, com aquele mapa astral que sua comadre fez, né, Angela Schnorr, sim, foi o que me ajudou a decidir a mudar para cá e, coincidentemente, estamos aqui quando eu volto para o Rio de Janeiro, né? genial, genial essa sincronicidade, né? É demais, é demais. Então, o Valdemar, para quem não conhece ainda, é um dos astrólogos que eu conheço que mais saca de história de astrologia, de mais astrologia egípcia. Ele conhece a astrologia de um modo geral com profundidade. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de transição, para não falar planetária, mas de transição por Pode falar. causa do Covid, por causa de tudo que nós estamos vivendo, eu acho que não tem assunto mais apropriado para a gente falar do que vai ser daqui para frente, né? O que é que os astros nos reservam de energia para a gente poder tentar melhor aproveitar, né, as energias e, enfim, conseguir trilhar aí sim a transição planetária que todos nós tanto desejamos. Perfeito, Adriane, perfeito. E é particularmente interessante para mim esse tema, porque a parte, né, o trabalho de consulta individual que a gente faz, né, tivemos conversando recentemente a respeito disso. Eu me interesso muito por esse ramo da astrologia que se chama astrologia mundial, ou astrologia coletiva, ou astrologia política, né? Política Uhum, é o original da palavra, da polis, a astrologia do coletivo, né? Porque uhum, é muito fascinante você perceber, porque aí o que acontece? A gente leva em consideração os chamados planetas lentos, né? Que percorrem o zodíaco com mais lentidão e que, portanto, produzem um reflexo continuado sobre a coletividade como um todo, né? E uhum. nisso a gente está falando de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né? São esses 5 planetas. São os planetas que a gente avalia quando a gente está fazendo a leitura de um mapa de alguém em relação aos trânsitos planetários que a pessoa está passando, né? Como é que a posição dos planetas hoje em dia no céu se reflete no mapa individual de cada um. Essa é a aplicação. São esses mesmos planetas, né? Os lentos que a gente avalia no trânsito individual e que a gente acompanha a movimentação deles no zodíaco ao longo dos anos para ver esses reflexos no coletivo, né? E já tem alguns anos, obviamente, hoje em dia, com esse recurso tecnológico que a gente consegue antecipar, né, as configurações, as efemérides planetárias com muita antecedência. E já há uns 2 anos que a comunidade astrológica vem especulando, trocando ideias, o que será que vem por aí, né? Porque nós estamos assim num momento planetário que eu falo não no sentido da Terra, mas no sentido dos planetas no céu, muito, muito, muito peculiar, porque nós temos um aglomerado de planetas no signo de Capricórnio. Dos 5 planetas lentos, 3 deles agora estão em Capricórnio, e todos Uhum. coladinhos ali entre 20 e 30 graus do signo, né?
Isso se configurou assim de forma mais nítida a partir do começo desse ano, justamente quando a pandemia se tornou oficial, né? Uhum. E nós nos perguntávamos, né, que tipo de abalo que vem por aí, porque é um tipo de um aspecto, quando você envolve Júpiter, Saturno e Plutão, né, dois dos gigantes do zodíaco, são Júpiter e Saturno, e Plutão, que é o pequenininho, mas que simbolicamente tem uma força muito grande também. E a nossa curiosidade era isso, que tipo de impacto que a gente ia sofrer, né? Primeiro, a gente foi na direção de uma coisa mais óbvia, porque esses planetas no signo de Terra, de Capricórnio, principalmente aí o caso, a parceria de Saturno com Plutão, né? O Saturno é o princípio da contenção, da limitação, né? E Plutão é o princípio das energias desconhecidas, invisíveis, subterrâneas, que estão circulando e que a gente não se dá conta. Então, uma das hipóteses era uma movimentos sísmicos mais fortes ao longo desse período, né? Erupção de vulcões remotos, mas isso acontece o tempo todo, até aí não teria nada de muito novo. E o outro caminho é um caminho muito interessante, porque ele nem precisa de simbolismo, é uma coisa desenvolvida por dois astrólogos franceses, já falecidos, todos dois, e que acabou ficando com o nome deles. A gente chama do índice Gouchon-Barbot, que era o André Gouchon, desculpe, o Henri Gouchon e o André Barbot. Não foram contemporâneos, quer dizer, o Barbot morreu há 2 anos atrás, com 90 e poucos anos, o Gouchon já era mais do início do século, mas eles perceberam uma coisa muito francesa, muito racional, e ao mesmo tempo muito interessante, que é o nível de proximidade que esses planetas estão no zodíaco em determinados momentos, né, ao longo dos tempos. Eles começaram a fazer uma observação e a perceber quando estão muito embolados, muito próximos, numa região pequena do zodíaco, são os momentos em que a gente tem as crises marcantes da história da humanidade, que se manifestam através de várias situações diferentes, né? Guerras, atentados terroristas, pandemias, né? Então, eles compuseram um gráfico, literalmente, a pena que eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas eles fizeram um gráfico, porque hoje em dia, por exemplo, qual é a posição que a gente tem? Como eu falei, a gente tem Júpiter, Saturno, Plutão e Capricórnio. Pula um signo Aquário, tem Netuno em Peixes. Pula um signo Áries, tem Urano em Touro. Então, eles estão embolados a mais ou menos 90 graus do zodíaco. O zodíaco tem 360 graus. Né? Então, sempre que acontecem esses aglomerados, né, para usar até um termo, essas aglomerações, para usar um termo que a gente está tendo que usar muito hoje em dia, momentos de crise. Né? São os momentos de crise através, como eu disse, de várias manifestações diferentes. E eles fizeram um gráficozinho mesmo, assim, né, científico, mostrando a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Sempre que tem esse aglomerado, tem um abismo lá na linha do gráfico, né? Tem uma descida abrupta assim, do gráfico. E esse último gráfico que eles publicaram, o maior abismo que a gente tem na sequência desse gráfico é justamente 2020 e 2022. Então, exatamente nesse período que estamos agora. Exatamente. O Barbot chegou a mencionar, ele considerou essa possibilidade dos movimentos sísmicos, né, dos movimentos vulcânicos e tal, as erupções vulcânicas, e ele colocou como alternativa ou isso ou uma pandemia. Ele falou literalmente o termo pandemia. Então, nós estamos exatamente dentro desse quadro, né? Os espíritas, os espiritualistas falam há anos e anos na transição planetária. A gente vê que o mundo está em crise já há muito tempo, né? Mas crises que conseguem ser abafadas e tal. Agora, com esse vírus, né? E você vê que coisa irônica, né, Adriane? Quer dizer, não é nem um ser, a gente não pode chamar o vírus de um ser, porque ele não é um ser vivo. Né? Não. Ele é um aglomerado de RNA, né? Um amigo usou a expressão RNA lixo, é um alejão de RNA que precisa se acoplar numa célula para poder sobreviver, para poder viver. Né? Então, é uma coisa que mede nanômetros, né? Milímetros, de milímetros, e que parou o mundo inteiro. Literalmente parou tudo no mundo. Eu acho que eu não me lembro na história da humanidade ser totalmente bloqueada, parada e isolada, obrigada a se isolar, né? Eu acho que essa é a primeira vez na história da humanidade moderna. Exatamente, Adriane. E eu vou mais longe. Eu vou mais longe que isso, porque eu tenho um grande amigo,
que é o Matias de Stefano, um rapaz, um argentino, que tem uma memória assim, absurda, né? E como ele tem lembranças das outras civilizações que já habitaram aqui a Terra, da Atlântida, da Lemúria, eu perguntei a ele, falei, Matias, você sabe se já houve uma crise como essa que a gente está vivendo, no sentido de parar o planeta inteiro? Ele falou, não, desse jeito não. É a primeira. É a primeira mesmo. Eu vejo isso, não sei se você vê dessa forma, Valdemar, mas eu acredito que sim, porque a gente é meio que gêmeos, né? Temos muitos aspectos parecidos, né? Aliás, iguais, né? Alguns. Somos em termos astrológicos. Em termos astrológicos. É um privilégio a gente poder estar vivendo isso agora. Concordo 100%. 100%. Eu sabia. Eu acho que é um privilégio em todos os sentidos, porque a gente está testemunhando, primeiro, um tipo de situação que o mundo nunca viveu antes. Né? Mesmo as guerras mundiais, né, que foram os grandes traumas do século XX, elas estavam localizadas em determinados pontos do planeta. Né? Quer dizer, o foco foi a Europa, até Japão depois, na Segunda Guerra. Né? A Primeira Guerra devastou a Europa inteira também, foi uma coisa horrorosa. Né? Mas nada se compara com esse nível de uma coisa coletiva planetária, como você mesmo falou. Quer dizer, o cara lá na África está tendo que usar máscara, o cara na China está tendo que usar máscara, o cara na Europa virou uma questão mundial. E por um RNA minúsculo que a gente... Né, é incrível, é até uma lição de humildade, eu acho, para o ser humano. Isso. A sensação que dá é que a Terra criou um antivírus, um antivírus não, uma defesa para o vírus que somos nós que estamos maltratando ela. Perfeitamente. O Matias usa muito essa imagem, ele é muito brincalhão, né? Ele diz, nós somos os vírus que habitamos ali a superfície da Terra, ficamos atazanando ela o tempo todo. Né? Mas nós fazemos parte desse processo. Isso é que eu acho que a gente tinha esquecido. Né? O ser humano tem essa pretensa soberba de se achar o suprassumo da evolução, né? O pináculo da evolução. E não tem nada disso. Nós estamos aqui, nós somos tão iguais quanto qualquer animal, quanto qualquer vegetal, quanto qualquer mineral. E eles, pelo jeito, inclusive, entendem melhor os sinais da natureza do que nós. Né? E se defendem de nós, né? Agora, nesse momento. Aí você vê que incrível, né, Adriane? Porque o lado interessante disso tudo é que, com essa parada do planeta, né, a questão da diminuição da poluição, por exemplo, né? Aqueles satélites que ficam monitorando o nível de poluição, no auge do isolamento social e da quarentena, baixou a poluição no mundo inteiro. Aí teve aquela história de animais sendo vistos. Eu vi cenas de animais supostamente silvestres ou selvagens passeando no meio da civilização, todo mundo recolhido em casa. Parece que sua conexão deu uma dificuldade. Deu um soluçozinho aí. Mas vamos lá. Não, então é isso, quer dizer, a gente percebendo que a gente não é essa maravilha toda que a gente imaginava, né? Um momento como esse, uma coisa minúscula, microscópica, obriga todo mundo a ficar em casa, todo mundo a usar máscara, mata um monte de gente. Além de tudo, tem essa questão da imprevisibilidade desse vírus, né, Adriane? Porque em cada pessoa ele age de uma maneira diferente. E eu vi uma expressão outro dia de um epidemiologista que eu achei a mais adequada, assim, a mais encaixada realmente. Ele disse assim, nós estamos tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Isso. Porque ninguém conhecia, quer dizer, a cepa do corona, né? Tanto que a imprensa noticia como o novo coronavírus, não é o primeiro, né? Mas a cepa do corona já vem de algum tempo, né? Não é uma coisa de hoje. Agora, cada um deles tem uma mutação. Todos esses últimos síndromes que a gente teve, né? Do Oriente Médio, a da Ásia também, já eram coronavírus, né? Só que agora é um outro vírus, diz a imprensa, a mídia, o novo coronavírus, né? Dentro desse contexto, a gente está tendo que aprender tudo de novo, né? E eu espero que isso provoque uma reflexão profunda nas pessoas a respeito dessa questão de como é que a gente leva a vida no planeta, né? E até de um ponto de vista coletivo mesmo, Adriane, porque essa questão da economia, né? Essa necessidade de estar sempre progredindo, estar sempre crescendo, né? Eu tenho falado muito nisso
em palestras ultimamente, essa questão do PIB, né? Fica a corrida do PIB para ver quem tem o PIB mais alto. E aí eu se pergunto, a troco de quê? Quer dizer, eu li que esses dias, faz poucos dias atrás, que tem aquela contagem do quanto que a gente esgotou da Terra nesse ano, sem que ela tenha a possibilidade de recuperar o esgotamento que a gente provocou, né? Esse ano, por conta da pandemia, a gente ganhou, sei lá, algumas semanas, alguns dias a mais. Eles têm um contador disso. Olha, aqui, nesse dia, a gente gastou tudo que a Terra podia renovar esse ano. Quer dizer, nós já esgotamos a capacidade da Terra se recuperar para o resto do ano. Quer dizer, na metade do ano, a gente já gastou tudo que a gente deveria gastar um ano inteiro. Então, essa história ela ainda não está muito clara, né? E dentro da perspectiva astrológica, dessa perspectiva de médio prazo, né, de 2 anos para frente, pelo menos, né, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Primeiro de tudo, sendo prático, né, o mundo só vai sossegar mesmo quando houver uma vacina e que todo mundo esteja vacinado. Porque senão... E você estava falando da mutação desse vírus, né? Como a gente não sabe, como é que você vai fazer uma vacina se na Europa ele está agindo de uma forma, ele tem né? Ele tomou uma forma diferente da China e aqui outra, enfim, não é tão simples assim, né? Não é não. E possivelmente vai acontecer aquilo que acontece com a vacina da gripe. A gente vai ter que tomar todo ano. Porque até isso não se consegue avaliar quanto tempo as pessoas que já tiveram o vírus, que desenvolveram anticorpos, quanto tempo esse anticorpo sobrevive. Sim. Né? Já estão começando a aparecer os primeiros casos ainda não confirmados de reinfecção. Né? Já tem lá na China de reinfecção com os 2 vírus, né? Exatamente, com as 2 cepas diferentes. Né? Pois é, então eu acho muito importante a gente ter sempre em mente, me parece que isso não está acontecendo, que a gente está numa perspectiva de médio para longo prazo, sabe? Sim. É óbvio, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, estão tendo contato com a natureza, a economia precisa funcionar, ou seja, as pessoas precisam produzir, tudo isso é compreensível, mas a gente tem que fazer isso com uma consciência de que é um processo longo, não acabou não, sabe? Então, eu não sei se você reparou aqui o cenário que eu escolhi aqui, aqui nós temos alface, nós temos pé de limão, tudo isso dentro de um lote urbano, que é aquilo que a gente conversou, né, algumas semanas atrás. Eu acho que agora vai ser isso, a gente vai precisar começar a pensar em ajudar a terra a nos fornecer os alimentos. Perfeito. Né, e ajudar individualmente, todos nós, cada um fazendo sua hortinha, enfim, é nesse sentido. Isso faz muito sentido, Adriane, isso faz muito sentido porque eu acho que é um processo inevitável e que, digamos, eu também acho. Caiu a nossa ficha dentro dessa situação de emergência, mas eu sei de relatos de situações até de outras civilizações mais avançadas do que nós, do ponto de vista de percepção da relação com a vida, né? Que o movimento de vocês chama-se Movimento pela Vida, né? Onde tem relatos de civilizações avançadíssimas do ponto de vista tecnológico e que cultivam os seus alimentos no seu próprio jardim, no seu próprio quintal. Né? Essa coisa mais básica, uma outra coisa que o Matias Stefano fala muito, que eu acho muito interessante, é a questão de você consumir os produtos, em termos de alimentação, da região onde você... Quer dizer, eles por que um chinês vai comer a soja que foi plantada no Mato Grosso? Isso é uma distorção dessa globalização. Né? Sim. E todo esse processo, né? Você vê o que aconteceu durante esse processo. A economia capitalista quer sempre ter mais e mais lucro. Né? A indústria farmacêutica, então, nem se fala que isso aí é uma máfia ainda muito mais complexa do que a gente pode saber. Né? Mas como é que vai se lidando com isso? Né? Quer dizer, a própria questão de vacina, já está tendo disputa entre vacina. Quer dizer, a lição mais crucial, eu acho que os grandes líderes do mundo, grandes assim, não no sentido literal, porque eu acho que são pessoas muito pequenas, na verdade, hoje em dia, que a gente tem aí, né? Não entenderam. Estão falando a mesma língua. Quer dizer, o Trump fica fazendo leilão para comprar primeiro para o país dele
as vacinas ou para fazer não sei o quê, quer dizer, não entenderam ainda esse processo de que está todo mundo junto no mesmo barco, né? Então ficam numa posição de América primeiro, né? O lema dele é esse. Primeiro América, mas dane-se não, o resto do mundo, a América se dana também. Esse pessoal aí é que vai ser a luta que eu acho que é do ano que vem. Esse pessoal que está com a cabeça ainda no século passado, digamos assim, não está aceitando essa transformação que está acontecendo. E astrologicamente falando, no finalzinho desse ano, por volta de meados de dezembro, tanto o Júpiter quanto o Saturno estão em Capricórnio, vão entrar no signo de Aquário. Aí tem uma perspectiva de algum alívio, não ainda na questão da saúde pública, mas na questão do entendimento entre as nações. Porque... Diga. Isso tem a ver, inclusive, com a pergunta que a gente recebeu, que as pessoas estão se reinventando agora nesse momento. Você está falando agora desse alívio que vai dar e que não é na área da saúde. E aí ela pergunta se tem uma indicação do ponto de vista astrológico para essa tendência. Tem sim, é exatamente isso. Perfeita pergunta sincrônica. Exatamente. Em 17 de dezembro, Saturno sai de Capricórnio entre Aquário. Em 19 de dezembro, Júpiter sai de Capricórnio entre Aquário. Eu tenho falado brincando que eles vão entrar de mãos dadas no signo de Aquário em dezembro. E as conjunções de Júpiter com Saturno se repetem mais ou menos a cada 20 anos. E elas têm uma simbologia muito interessante que é aplicada às relações internacionais. Tem a ver com diplomacia, com relações internacionais e tal. É sempre um momento em que dá uma iluminada na cabeça dos líderes mundiais e se promove alguma reorganização, sabe, das questões internacionais. Então, a gente tem essa esperança de que no fim do ano, né, vai depender, obviamente, do resultado das eleições americanas, isso. Sim. Né, que haja algum bom senso, que é uma coisa que não tem havido nos últimos 4 anos. Né? O cara é algo assim inclassificável, né? A soberba dele, a facilidade com que ele diz uma coisa, a outra diz outra amanhã, diz outra é completamente diferente no dia seguinte. Então, vamos torcer para que nesse momento ali da entrada do Júpiter e do Saturno em Aquário, e Aquário, que é um signo progressista, né, que é um signo preocupado com o meio ambiente, com a coletividade, né, vamos torcer para que haja uma luz aí, um bom senso na cabeça deles. Agora, de qualquer forma, simbolicamente falando, o que acontece? Aí tá bom, entraram os dois em Aquário, o Júpiter tem uma velocidade bem maior do que o Saturno, então nos 3 primeiros meses de 2021 ele já vai chegar até o grau 20 de Aquário, o Saturno vai mais devagarinho ali, e o Saturno vai ficar durante o ano que vem todo, fazendo um vai e vem, em torno de 10 graus do signo de Aquário. Enquanto isso, a gente tem já desde o ano passado e esse ano de forma mais firme, o planeta Urano, que é o regente de Aquário, transitando pelo signo de Touro, provocando uma revolução na economia. A gente sempre se perguntava que revolução era essa. Como Urano tem a fama de ser o imprevisível, até para quem faz previsão, né? Como é que será que Urano vai reformular o nosso olhar em relação à economia? Porque Touro representa a economia no sentido físico mesmo, o alimento, a moradia, né? O dinheiro como meio para pagar os seus compromissos. Né? E o que vai acontecer? Durante o ano que vem inteiro, o Saturno e o Urano vão estar colocados a 90 graus de quadratura. Exatamente, quadratura. O Saturno no começo de Aquário e o Urano no começo de Touro. Saturno representa o nosso lado mais conservador, né? mais pacato, mais acomodado nesse sentido. E Urano representa o inquieto, o transformador, o futuro. Né? Então a gente vai ter, o ano que vem, muito esse confronto entre as pessoas que estão abrindo a cabeça para uma nova maneira de lidar com a nossa vida no planeta e as outras que não vão querer mudar o sistema e deixar manter ele assim do jeito que está. Agora, numa perspectiva ainda mais ampla, né, a gente está passando por um processo que é muito mais profundo do que isso. Né? É mais um pedacinho da nossa entrada na famosa Era de Aquário, que ainda demora mais de 200 anos para se instalar plenamente, embora a gente esteja com muita característica da Era de Aquário. O fato de a gente estar conversando assim agora você em Horas, eu no Rio, e todo mundo vendo a gente em qualquer lugar do mundo, isso é aquariano. Né? Esse lado já aconteceu, né? E que foi justamente, olha que interessante, né? Quando Urano, que é o regente de Aquário, passou pelo signo de Aquário, que foi entre 95 e 2002.
que foi o período em que computador, internet, celular Sim. explodiram no mundo inteiro e transformaram o mundo naquilo que o grande Marshall McLuhan dos anos 60 chamava de aldeia global. Né? Então a gente já tem esse lado. Então isso é bacana porque promove um despertar de consciência mais coletivo. Entendeu, Adriane? Quer dizer, o que acontece lá do outro lado do mundo agora, a gente fica sabendo instantaneamente. É instantâneo, né? É rápido. É rápido. Mobiliza de alguma maneira com isso, né? Isso. Mas o ano que vem vai ser justamente o ano desse confronto entre os que querem transformar e os que querem manter. Ou seja, teremos esse momento conflituoso e isso vai refletir para cada um individualmente, né? Porque é o coletivo, mas acaba sendo para o individual. O coletivo é formado por vários individuais. Né? Isso, exatamente. Então, é só para dar uma noção de timing, digamos assim, para as pessoas, porque esse abismo lá do gráfico do índice Gouchon-Barbot, o fundo do poço dele é 2022. Né? Não é 2020 nem 2021. 2020, 2021 é o momento que ele está desabando. Ou seja, nós estamos agora só no decrescente nisso, indo para o fundo. Nós estamos descendo a ladeira, digamos assim. Né? E, então, a gente ainda tem todo esse período, né? Dentro dessa visão de um olhar um pouquinho mais de médio para longo prazo, eu acho que as coisas começam a ser reinventadas e colocadas dentro de uma outra perspectiva a partir de 2023. Né? Esses próximos 2 anos são os anos da gente questionar tudo, sabe? Da gente reavaliar tudo, de mudar muita coisa. Uma das tendências que eu percebo, que eu acho que vai se acentuar muito, é essa das pessoas abandonarem as grandes cidades. Abandonarem né? De procurar um lugar mais tranquilo para viver, como você sabiamente está fazendo aí, né? Cercada de alimentos ao seu redor. Né? Olha que maravilha isso. Exato. E eu não sei você, mas você falou, a gente está numa queda, mas na realidade é o momento de se preparar para 2023, para quando, esse tempo de aprendizado, de preparo, da gente aqui no norte a gente fala das abóboras se assentarem na carroceria do carro, é isso, são os 2 anos que a gente tem para realmente se preparar para o que vem aí, que a gente não sabe ainda dizer o que é. Eu sou permanentemente otimista, mesmo no meio da pior crise. Né? Então, eu acho que a gente está passando por um processo, dores do parto, né, Adriane, sabe? Nós estamos nascendo de novo, querendo ou não, e viu quanta gente querida. Nós estamos nascendo de novo, e nascer dói, né? Nascer dá trabalho, não é uma coisa assim. Mas eu sou otimista, como eu estava te falando, eu sou extremamente otimista em relação ao que vem lá pela frente. Mas eu também. O que a gente está vivendo agora é a crise planetária mesmo, com tudo que tem direito, e pela primeira vez, como você falou muito bem, e o Matias confirmou para nós, é a primeira vez que ela acontece com essa amplitude, né? Abrangendo o mundo inteiro. Né? E aqui interessantíssimo está aparecendo. Né? Por exemplo, Plutão em Capricórnio, né? O Fábio colocou aqui essa coisa de Plutão em Capricórnio. Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Né? Então, deixa eu te falar, alguém pediu para você falar mais sobre esse abandono das cidades. Sim, eu acabei de ver aí, perfeito. Viu, né? Não diria abandono no sentido de fuga, de desabalada, não é isso, mas eu acho que todo esse lado de autossuficiência, sabe, Adriane? A gente tem que se lembrar disso. Eu moro numa casa ótima aqui no Rio, que é a herança dos meus pais, sabe? Então, essa questão do confinamento, para mim, é vontade de dizer, porque eu estou numa casa com varanda, quer dizer, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui no cantinho, eu tenho manjericão, sabe? Eu tenho maracujá, eu tenho erva cidreira, eu tenho tomate, isso dentro de casa, no jardim de casa. Na jardim, antigamente havia flores, a gente passou a colocar alimentos. Exatamente. Então, eu acho que é uma das grandes tendências. Eu tenho percebido isso também. Né? A gente tem um sítiozinho aqui, herança do meu avô, aqui em Araras, pertinho de Itaipava, onde nossa comadre mora, né? E eu tô um monte de gente procurando terra para comprar, né? Em regiões próximas das grandes cidades. O êxodo urbano agora, né? Êxodo urbano. O retorno que foi do êxodo rural, né? Agora exatamente.
partida disso, né? Agora é o uso do urbano mesmo, as pessoas procurando. Eu estou planejando já há algum tempo, estou só dependendo de ter uma conexão boa de internet nesse sítiozinho que tem. Vou me embora para lá, aqui de vez em quando só. E isso aí é uma coisa que vai acontecer muito, né? E todo mundo está manifestando isso. Todo mundo está manifestando isso. Eu te falei, né, que depois que eu cheguei lá no sítio, a quantidade de gente procurando e querendo sair do Rio de Janeiro, querendo sair das grandes cidades para uma vida mais saudável, melhor, uma qualidade de vida onde você está com... Você plantar o seu alimento, você está cuidando desde a terra e da sua saúde, né? Porque você sabe aquilo que você vai botar, como você está nutrindo o seu alimento, e isso vai voltar para você. Ipsilon litre, assim. A primeira vez que eu colhi os tomatinhos aqui da minha plantação de tomate, que eu fui botá-los numa refeição minha, me deu uma sensação tão gratificante. Né? Sabe, puxa, eu joguei essa mudazinha ali, eu fiquei regando essa plantinha e agora ela está me dando alimento. Né? E eu vi uma frase, Adriane, que eu acho fantástica, que é de uma grande figura, é um indiano chamado Satish Kumar, que protesta contra as desigualdades no mundo. Ele foi a pé da Índia até a Inglaterra. E ele acabou fundando uma universidade no país de Gales, chamado Schumacher College. Ele é um dos fundadores dessa universidade, que oferece curso de economia para a transição, ecologia profunda. Eles estão pensando lá na frente já. Né? E a frase genial, ele disse assim, a Terra não está em crise. O que está em crise é a civilização que está em cima da Terra, porque a Terra continua produzindo alimentos, nos devolvendo tudo que a gente planta nela, ela está nos devolvendo. É uma coisa simplíssima, mas que me maravilha ver esse canteiro, que era um canteiro de flores, brotando alimento dentro da minha casa. Isso está de grandes cuidados. Bota na terra e dá água para elas e ela pega a luz do sol e o processo se faz sozinho. Então, a gente precisa recuperar isso. Né? A cidade, de certa forma, nos isolou, né? Nos isolou da natureza, de alguma maneira. As pessoas não olham mais para o céu, não olham para as estrelas, né? Não olham para a sua volta, passarinho, enfim. Aqui, nós estamos em Palmas e eu não sei se você sabe, você esteve aqui, você sabe que aqui é muito quente, né? E aqui eu estou na sede do projeto, eu estou exatamente na sede do projeto que foi a transformação de vida minha, né? Então, aqui eu estou numa temperatura, eu estou no microclima. Primeiro, porque eu realmente estou debaixo das árvores, mas eu tenho peixe aqui que a ideia, você lembra que eu te falei, né? De você não só produzir os seus legumes, as suas verduras, mas de você adaptar e trazer a sua proteína. Também a gente precisa também de uma proteína. Custa ter duas galinhas, enfim. Então, para mim foi aquela coisa de sincronicidade, além dos nossos aniversários, além de tudo, e estar aqui nesse momento de nova vida. E a minha mudança foi muito engraçada, porque eu cheguei 15 dias antes do lockdown no Rio de Janeiro. Caramba, que coisa! 15 dias, eu cheguei no dia 18 de fevereiro, quando foi logo no início de março. A segunda, eu estou próximo de Miguel Pereira, né? A segunda vítima fatal do coronavírus foi Miguel Pereira. Então lá se fechou totalmente. Né? Então é o reinício mesmo. Eu acho que todo mundo poderia pensar nisso. Né? A ideia é essa, né? A gente está com esse papo, é para poder estimular as pessoas a se reinventarem e ver que a gente tem uma possibilidade maravilhosa de vida. Exatamente, exatamente. É isso que o Satish Kumar falou. A Terra está aí igualzinha, sabe, nos devolvendo tudo que a gente planta, tudo que a gente, né? E é muito simples, né, Adriane? A generosidade da Terra é um negócio impressionante, porque você joga uma sementinha, joga uma água e a planta brota ali sozinha, sabe? Vai te dar alimento, vai te dar fruta, vai te dar legume, vai te dar tudo que você precisar para sobreviver. Né? A terra para você construir a sua casa, né? Porque você pode fazer o ideal seria isso mesmo, né? Da gente poder pegar a terra, fazer o barro, construir como os nossos antepassados faziam, né?
Por que a gente vai usar as coisas? Está ali na mão, então vamos fazer com o que tem na mão. Deixa eu te falar, temos algumas perguntas, e, bom, o Plutão em Capricórnio, que você já tinha visto, né? Aí tem sobre o 2022 que a gente estava falando, você está me ouvindo? Porque eu vi que você deu um... Tá. Então, mudança significativa a partir de 2022, com influência de Aquário, ou tem outras influências? Claro. A gente, primeiro de tudo, estava te falando dessa transição de 2021 com aquela tensão lá de Saturno e Urano, que vai ser, digamos, a tônica do ano que vem. Né? Uhum. E nesse sentido, tem uma cena que não dá para ilustrar isso, mas eu vou tentar explicar. Tem todo um ciclo que vem desde os anos 60, Adriane. Ali, 62, 69, ele teve uma outra conjunção muito marcante na história do mundo mundial, que foi o encontro de Urano com Plutão no signo de Virgem. Você pensar, são os dois planetas mais revolucionários do zodíaco, né? Regentes dos dois signos mais transformadores do zodíaco são Aquário e Escorpião. Então, o que acontece? Foi um período de grande turbulência, no melhor sentido, quer dizer, foi o período do movimento hippie, movimento beatnik, né? Maio de 68 em Paris. Paris, isso. Um monte de coisa, e ao mesmo tempo uma contrapartida, né, de movimentos autoritários. Nessa época, a América Latina inteira praticamente estava debaixo de ditadura. Né? Uhum. Então, aquela velha história, quando surge um movimento revolucionário, imediatamente vem também a repressão. Né? Mas é interessante a gente acompanhar a trajetória desses dois planetas, porque na astrologia, principalmente nesse olhar de longo prazo, de astrologia mundial, a gente tem que sempre olhar quando é que aqueles planetas se encontraram pela última vez. É o caso desse encontro que está acontecendo agora, esse ano, entre Júpiter e Saturno, está lançando uma semente que vai repercutir daqui a 800 anos, para você ter uma ideia, por exemplo. Porque eles só vão se reencontrar no signo de Capricórnio, os três juntos novamente, como eles têm velocidades diferentes de translação, eles só se reencontram no signo a cada 800 anos. Então você vê a semente que está sendo lançada aí. Em relação a essa dos anos 60, o que aconteceu? Aí os planetas estiveram juntos, e aí, um pouquinho eles vão estar passando, dependendo da velocidade de cada um. Quando chegou 2013, por exemplo, 2014, eles estavam 90 graus um do outro. Aí foi aquele período de protesto no mundo inteiro, Primavera Árabe, ocupa a Cinelândia, ocupa Wall Street. Né? E então, dentro dessa perspectiva desses dois, eles estão caminhando para chegarem no ângulo de trígono, que é o ângulo de 120 graus, que vai acontecer justamente a partir de 2023, 2024. Né? Então, a partir desse olhar, dessa questão, porque eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje em dia, em termos de espiritualidade, em termos de alternativas no mundo, foi uma semente lançada justamente nos anos 60, quando a gente descobriu o Oriente, a gente descobriu a meditação, descobriu, né, todas as filosofias orientais, que já estavam lá há milhares de anos, mas que não era uma coisa tão acessível para a gente. Né? Então, eu acho que tudo que a gente vive hoje em dia, nesse sentido, né, tem a ver exatamente com essa semente que foi plantada nos anos 60. E dentro dessa lá atrás. O ano interessante é 2023, 2024, quando eles vão chegar nessa angulação de 120 graus. Aí o ângulo de trígono é um ângulo de fluência, de resolução das coisas, né? Sabe? É uma outra perspectiva, né? Que, para mim, está situada aí nesse período. Depois a gente tem um pouquinho mais adiante, ainda dentro dessa década de 2020, né? A chegada de Plutão em Aquário, quando ele vai sair de Capricórnio. Né? A gente vai ter uma coisa que a comunidade astrológica fala muito, é que os planetas estão todos agora em signos de terra. Né? Então, trazendo a consciência para a questão da terra que a gente vive, do planeta que a gente vive. Né? E daqui a pouco eles vão começar a entrar nos signos de ar, que são os signos do lado mental, das ideias. Né? Aí também vai mudar o foco um pouco. Né? Então, a gente tem toda uma expectativa assim, muito bacana para os próximos anos, passados esses dois agora que a gente ainda está aí descendo a ladeira, né? Mas de realmente só assim que a humanidade consegue acordar e promover um processo de transformação mais profundo. Né? Então é a tua história. Males que vem para bem, a famosa frase, né? Meio chavão, mas que se aplica aí muito bem. Para se arrumar a casa precisa de um caos, né? Exatamente. Então, estamos num momento crítico,
com certeza, não há a menor dúvida. Basta olhar em volta. Isso vai Uhum. acabar logo? Não, não vai acabar logo. Agora, digamos, o final é feliz? Com certeza o final é feliz, né? Só que a gente tem que ter essa consciência, né, de qual é o nosso papel dentro dessa coletividade, né, dentro dessa outra perspectiva de buscar autossuficiência, sabe? Em vez de buscar competição, buscar colaboração, né? Tem toda uma mudança de mentalidade que vai vir aí necessariamente por conta como a Mariana, minha querida, a neta do Vinícius, Mariana de Moraes, cantora, atriz maravilhosa, minha amiga querida. A gente só acorda na porrada, como ela está dizendo aqui. Ah, que bacana. Então, aí tem alguém de Capricórnio perguntando aqui qual a interferência para quem é do signo de Capricórnio. A pandemia impacta diferentemente. Pandemia, eu vou me permitir responder, porque eu acho que a pandemia está impactando diferente individualmente para cada um, né? Não tem Exatamente. jeito. Exatamente. Né? A pergunta tem um sentido interessante, que é o seguinte. Por incrível que pareça, o que a gente tem? Hoje em dia, como eu falei, esses 3 planetas estão ali entre grau 20, né, nos últimos 10 graus do signo de Capricórnio. Uhum. Para quem é do terceiro decanato de Capricórnio, deve estar passando por um momento de turbulência, de transformação muito forte, que esses planetas estão passando em cima do Sol dessas pessoas. Né? E tem planetas, pontos importantes no mapa. No final dos outros 2 signos de Terra, por exemplo, no de Touro e no de Virgem, está sendo beneficiado. Veja que interessante. Quem tem planetas em Áries, que faz 90 graus com Capricórnio, em Libra, que também faz 90 graus com Capricórnio, com Câncer, que faz posição 180 graus com Capricórnio, está passando por situações mais tensas, mais estressantes, mais transformadoras da mesma maneira. Né? Uhum. É isso, quer dizer, tem determinadas áreas das atividades no mundo que estão sendo beneficiadas, por incrível que pareça. Quer dizer, óbvio, quem vende alimento, né, quem vende remédio, as atividades essenciais que não foram paralisadas em momento nenhum. Né? Uhum. Atividades, uma delas me diz respeito, que é a área da cultura, está completamente parada. Ninguém pode mais. Você não pode fazer um show, você não pode juntar pessoas num espaço coletivo, porque vai dar pico de contágio. Né? Então, a área de cultura, a área de entretenimento, a área de grandes eventos, né, eventos esportivos, parou o planeta. Parou, né? Parou. Tá refletindo para cada um de uma Turismo maneira. também, né? O turismo foi a indústria assim que mais sofreu mesmo. Né? Sim, eu tenho um irmão que tem uma pousada no sul da Bahia que está 3 meses fechado. Está começando a reabrir agora. Uhum. Mas é isso, essa sacudida assim radical, dizendo, acorda, pessoal, sabe? Dizendo, vamos olhar para o mundo de outra maneira, né? Vamos nos colocar no planeta de uma maneira menos arrogante, sabe? Menos mundo, né? Humildade, né, gente? Não, como a gente é pequenininho, Adriane, pelo amor de Não, Deus. Né? eu falei isso na live Esquenta. A gente precisa se posicionar enquanto ser humano, né? Porque se chegar uma nave espacial ou aquela multidão de nave espacial, vão ser os humanos, os terráqueos, com o resto que está ali em cima. Então, a gente precisa aprender a ter essa visão de humanidade e que a gente é. Porque, a Terra é um planeta dentro de uma constelação, mas que está ali, no meio de uma vastidão que a gente não consegue nem... Bilhões, né? E você falando essa coisa de extraterrestre, me ocorreu uma brincadeira muito engraçada que eu vejo de vez em quando, que diz que a prova de que há vida inteligente nos outros planetas é que eles não querem nenhum contato conosco. Deixa eu te falar. A gente está quase finalizando, estamos indo para os 15 minutos finais. Só para a gente ficar, eu ainda tenho uma pergunta para você, que aí diz respeito a quem mora no Rio, e o Rio de Janeiro. Eita, essa pergunta é mais difícil de responder. Olha, eu queria recomendar o seguinte, aqui dentro do Instagram dele, tem um colega, um amigo querido, um irmão, chamado Dimitri Camilotto, que é um super astrólogo, sociólogo, sabe, remador, está todo dia na Baía de Guanabara, lá
chamando o seu barquinho, ao irmão querido, e ele fez esses dias sobre a situação astrológica do Rio de Janeiro, envolvendo uma linguagem já mais específica para quem conhece a astrologia, né? Mas o Rio está num inferno astral meio complexo aí já há alguns anos, porque é um tipo de ciclo que na astrologia a gente chama de progressão, que não é apenas o trânsito planetário, o céu incidindo sobre nós. São a ação dos planetas do mapa natal do Rio. O Rio de Janeiro é pisciano, nasceu em 1º de março de 1565, né, com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E então você tem as progressões do mapa do Rio de Janeiro para hoje em dia. Ainda não está legal, não. Vamos demorar uns anos para a gente conseguir reorganizar isso tudo aqui. Estamos numa espécie de inferno astral, para numa palavra leiga, para não entrar numa... Isso, Dmitry Camilotto, Camila, exatamente. Dmitry fez um texto esses dias sensacional sobre a questão daqui do Rio, explicando todas essas configurações de uma forma muito detalhada. E estão perguntando se tem outro blog. Olha, eu queria recomendar a vocês que conhecessem o trabalho do Matias de Stefano, que não é astrólogo, Isso. mas é uma figura fantástica, está fazendo um trabalho de sustentação energética para o planeta maravilhoso. Ele foi orientado pelos guias dele a passar um ano inteiro morando no Cairo, perto da Grande Pirâmide, e tendo que ir diariamente à pirâmide fazer orações e fazer cantos lá dentro, porque eles explicaram que houve uma espécie de um choque energético entre duas dimensões diferentes aqui em volta do planeta e que provocou uma espécie de um buraco aí em algum campo magnético, e que tem uma série de zeladores do planeta que estão trabalhando para reparar isso. E que, de alguma maneira, essa pandemia, essa coisa toda, teria sido um artifício, entre aspas, né, para parar o planeta, para eles poderem consertar. Em vez daquela história do epidemiologista de ter que trocar o pneu com o carro andando, né, eles preferiram forçar essa parada no planeta para poder mexer nisso tudo. Inclusive, os próprios planos dele de viagem eram completamente diferentes, né? Ele teria que viajar pelo mundo inteiro nos próximos 2 anos, ativando uma série de pontos energéticos do planeta. O Matias, para resumir o trabalho dele, Adriane, é como se ele estivesse preparando a aura do planeta para essa transição que a gente está vivendo. Então, ele tem um jeito muito brincalhão. Ele falou comigo, pode-se dizer que eu sou um eletricista da consciência, que eu estou consertando os circuitos que estão interrompidos aí pela rede energética do planeta todo. Tanto é que ele vive viajando pelo mundo inteiro, fazendo essas ativações que ele chama de ativações, juntando as pessoas para produzir som e literalmente acordando esses pontos energéticos de novo, né? E a gente tem, alguém mencionou aqui um outro buraco, esse é mais visível, que é a chamada anomalia magnética do Atlântico Sul, que é uma espécie de um esgarçamento da camada de ozônio em cima da América do Sul, pegando um pedaço grande do Oceano Atlântico aqui também. Isso aí é conhecido pelos astrônomos. Tem um rapaz, inclusive, no sul do Brasil, que ganhou um prêmio por estar estudando isso. E essa anomalia está crescendo agora. Mas o que o Matias falou, eu acho que não se referia especificamente a essa, que é uma questão específica aqui da região em que a gente vive do Atlântico Sul, né? Mas é uma coisa conhecida, identificada e, digamos, monitorada, vamos dizer assim, né? Então, é claro que o Matias fala também, mudanças sempre aconteceram, né? O planeta está em constante transformação, isso é normal, né? Só que agora é uma transformação muito específica, muito especial, e que poderia resultar em uma ampliação da nossa consciência, da nossa percepção, da nossa relação com esse mundo que a gente vive. Pois é. Bom, vamos fazer como bons virginianos que somos, né? Vamos tentar fazer um fechamento. Então, a gente falou, estamos ladeira abaixo, né? E 2023, 2024, com a possibilidade de melhoria, né? A gente acredita nisso profundamente, né? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E aí, estamos aí, preparar, né? Se preparar. O que você sugere? Olha, primeiro de tudo, aquela coisa óbvia de olhar para dentro, ver como é que a gente está se relacionando com as pessoas ao nosso redor, porque isso também é outra lição que a gente tem que aprender, né?
ver como é que a gente está lidando, ver como é que a gente está lidando com a gente mesmo, né? Eu falo brincando que nós estamos em prisão domiciliar, né? E a Uhum. domiciliar nos permite fazer uma espécie de uma retrospectiva, né, Adriane? E repensar como é que a gente está tendo essa relação com o mundo, com essa questão da nossa alimentação, sabe, da nossa autossuficiência, uma série de coisas. Eu acho que isso é o primeiro ponto de todos. O segundo é perceber, como você muito bem falou, que a gente está vivendo um momento histórico inédito no planeta. Então, o fato da gente estar aqui nesse momento, primeiro, principalmente, implica em que a gente sabia disso já quando a gente topou vir para cá nesse momento, né? Possivelmente, na hora de passar na roleta lá da reencarnação, São Pedro disse: agora vocês vão pegar uma barra pesada lá. A gente: não, tá bom, vamos pegar a barra pesada. E vamos dar conta fácil, fácil, né? Exatamente. Então, isso, quer dizer, esse ciclo sempre acontece. A astrologia ensina para a gente que a vida é vivida em ciclos, né? Buda dizia para a gente que nada é permanente, né? Então, a gente que se dá conta desse privilégio, por um lado. Sabe, Adriana, as pessoas ficam: mas morreu tanta gente. Quer dizer, morreu muito mais gente nas guerras mundiais, morreu muito mais gente na gripe espanhola. E, sabe, faz parte do processo. Quer dizer, aí se a gente pensar em termos de karma coletivo, né, está tudo acontecendo como tinha que acontecer, né? A gente, isso aí, tem um negócio aqui, não, combinamos com os senhores do karma e esquecemos, exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar, né? O Matias fala: tudo que eu falo, vocês também sabem, só que vocês não lembram que sabem, né? Então, a gente tem que puxar por essa consciência e lembrar que a gente está aqui porque faz parte de um script que a gente mesmo escreveu, né? Ninguém aqui é vítima, né? Sabe? Não. Estamos aqui para evoluir junto com o planeta, né? Então, que bom, né? Que bom que a gente está... Tem essa possibilidade, exatamente. É para melhor, eu não tenho a menor dúvida, Sabe? A questão é lidar com essa transformação e passar a ter um olhar diferenciado para a nossa relação com o mundo, sabe, com a Terra e com as pessoas ao nosso redor, né? Uma outra coisa que me tocou muito durante esse período: a gente bem de vida, né, que não foi afetada porque tem uma situação financeira ótima e tal. Eu estou vendo um monte de gente, mulheres amigas minhas, que estão, uma está em Petrópolis, a outra está não sei aonde, e mobilizando ONGs, criando organizações aqui no Rio, onde elas não estão, para dar comida para quem precisa, para dar água para quem precisa. Eu tenho me envolvido muito nesses movimentos. Aqui no Instagram tem um movimento chamado De Volta ao Lar, que é uma coisa maravilhosa, que eles mandam de volta para casa migrantes que vieram tentar emprego aqui, não conseguiram, e viraram moradores de rua. Eles entram em contato com a família, manda a pessoa de volta para casa, faz uma vaquinha, faz um sorteio. De vez em quando eu dou consulta, ofereço um mapa astral de graça para elas botarem lá nos sorteios delas, para mandar as pessoas de volta para casa. Olha que coisa maravilhosa. O êxodo urbano que a gente está falando. Exatamente. E lembrar... A volta para si, a volta para sua casa, a volta para o seu lar, né? Seu lar. Isso, exatamente. E lembrar disso, né? Que a gente está passando por um ciclo que é inevitável. Então, vamos tirar o melhor proveito possível dele e ver o que a gente aproveita para fazer dessa terra um mundo melhor. A gente tem uma brincadeira aqui entre a gente aqui no Movimento pela Vida. A gente diz que a gente faz parte de uma seita. A seita que dói menos. Né? Já que está acontecendo, vamos. Eu acho que essa é a característica dos otimistas, né? Você está ali, tá difícil, mas se você é otimista, você tem a crença de que tudo para melhor. E aí você passa por isso muito melhor, né? Muito mais simples, mais leve, mais fácil. Perfeito, Adriane, exatamente isso. E olha, não posso me esquecer de dar os parabéns a vocês por esse movimento que vocês fazem, né, que eu já tive o prazer de estar aí ao vivo durante muitos anos, e agora estamos todos nessa vida virtual. Então eu estou aí virtualmente com vocês e meu coração está sempre aí com esse movimento. Muito bom passar meu aniversário com você, viu? No dia do seu aniversário. Inclusive, mandaram aqui, parabéns, feliz aniversário. Você aceita um churrasquinho? Um beijo grande, Valdemar.
Obrigado, A Adriana. gente, em breve a gente se vê, né? Com certeza. Beijo, beijo na Tânia, beijo na Adriana, beijo nessa turma toda que toca esse projeto lindo aí de vocês. Estou à disposição de vocês sempre. E a gente agradece sempre essa disposição, esse carinho, esse amor. E vamos pelo amor e não pela dor, né? Vamos aceitar, porque sempre vai doer menos. Vai doer menos, com certeza. Né? Obrigado, querida. Um beijo para todo mundo que estava aqui com a gente. Liane, obrigado. Tanta gente conhecida aqui. Nossa, muitos, muitos, muitos. Um prazer estar vendo esse povo aqui. Só gratidão a todos. Muito obrigada. Obrigado, minha gente. Um beijo grande. Beijo, minha querida. Obrigado mais uma vez. Te amo.